Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast que é líder internacional em seu segmento, a sua fofoca, a sua maledicência, o seu mau humor preferido da internet. Hoje, o podcast com muito vibrato. Hoje estamos falando de ópera e, para desgosto de João Luiz Sampaio, ópera apenas em solo nacional, ópera sem jet lag. Estamos pegando aí 3 montagens. E sem Don Giovanni. Será que é sem Don Giovanni? Vocês querem que eu saia? Eu posso sair também. Mi pare sentire odor di femmina, cospetto, che adorato perfetto. Então aí a gente Fica, João, fica. vimos montagem em São Paulo, montagem em Belo Horizonte. Por onde vamos começar? Nelson Rubens Kunze, patrão de todos nós e cidadão Kenny da música clássica. Eu acho que a gente começa pelo melhor, né? O Menino e os Sortilégios. Pois é, tem gente que só ouve o podcast pra ouvir a gente falando mal, mas eu vou decepcionar, porque dessa eu confesso que eu gostei sem restrições. Essa ópera cujo elenco foi um desfile de musas de João Luiz Sampaio, João com Gabriela Patti, Francescone. Você conseguiu prestar atenção no que estava acontecendo no palco? Deu pra ver alguma coisa? Não? A ópera era pra criança, viu? Pronto, o Irineu tá ficando craque em me deixar sem palavras, mas enfim, vamos falar da ópera então. Eu gostei muito, eu acho que entra ano, sai ano, muda diretor, muda regente, muda tudo no teatro, mas a gente pode sempre ter certeza que o Jamil continua fazendo o trabalho dele e as produções dele sempre acabam sendo destaque das temporadas. E acho que aconteceu de novo com esse Ravel. Um desempenho muito bom, musical de todo mundo, né? Enfim, da orquestra, dos cantores, enfim, é uma ópera de conjunto, né? Não dá para dizer que tem um cantor que sobressaia, talvez o menino, enfim, a Denise de Freitas, que está o tempo todo no palco, enfim, que é o fio condutor ali da história. Mas, enfim, é um grande elenco, bastante gente, mas todo mundo, as vozes muito equilibradas, a orquestra muito bem, né? A experimental também sempre acaba dando lição para outras orquestras, aí, enfim, na qualidade que o Jamil consegue tirar dela. O chato é que o pessoal não aprende a lição, né? Não aprende a lição, e o Jamil sempre acaba sendo colocado um pouco de canto, mas no fundo é quem de fato, dos últimos anos, a consistência está ali no trabalho dele. E eu gostei do espetáculo muito gostoso musicalmente, cenicamente também, né? A montagem da Lívia Sabag é muito interessante, muito lúdica, né? Cria um universo muito bonito, enfim, no palco. Acho que realmente foi uma das melhores coisas dos últimos anos no Municipal, sem dúvida. Também acho. Bom, até aí nos últimos anos no Municipal, o que teve, né? Os últimos anos a gente pula os 3 anos fechados, a gente volta. O que é o mistério é como é que o Jamil Maluf, com orquestra, digamos, semi-profissional e com poucos recursos, que a gente sabe que são poucos recursos, e com cantores nacionais, faz uma produção de nível internacional. Algumas respostas aí a gente tem, né? Primeiro, quer dizer, passo do tamanho da perna, é saber escolher o título, né? Saber escolher o que vai fazer direito. Uma coisa, um título que tenha vozes aqui, todas no Brasil, que você não precisa importar ninguém, né? Outra, eles têm menos recursos, mas eles têm um tempo de ensaio, eles se organizam para ensaiar de um jeito. Você não vai achar que em 3 ensaios vai... O que o João falou, eu acho, talvez o mais surpreendente, a parte, a coisa cênica que é deslumbrante. É muito legal. Me parece que eles, no bom sentido, reciclaram as fórmulas que deram certo com o João e Maria, uma ópera infantil, todo aquele ambiente mágico dado pelo Teatro Negro, etc. Um elenco nacional cantando em português, que a gente pode se queixar, talvez por preciosismo de que perca algo do Melos original do Ravel, mas ganha em comunicação com o público, né? Quer dizer, mas o som da orquestra foi muito impressionante, não só porque eles tocaram. Não é uma questão só aí de tocar todo mundo meio junto e não desafinar muito. É de que realmente tiveram cores mesmo, realmente se fez música. Da orquestra, que não é muito comum. Bem ensaiado, né? Muito bem ensaiado. Tem cuidado e tem ensaio legal. E por que isso não acontece, por exemplo, no Teatro São Pedro? Estranhos e sombrios e causam arrepios, provocam calafrios,
Aliás, é um museu, de tudo aconteceu, quem viu não se esqueceu. Alucinante, arrepiante, chocante. Em breve chegaremos à maldição do Chu. Chu, você viu Lanfeira e Sortilégio? Não. Por que você não viu Lanfeira e Sortilégio? Onde estava você, Leonardo A Martins? criança aqui estava com os sortilégios. Estava fora. Quão fora você estava? Infelizmente, estava na terrinha do Ravel. Estava na terra do Ravel. Você Tive estava... que me contentar com Tannhäuser, mas Você- ópera séria, assim. Você passou na Torre Eiffel, Chu? Passei na Você causou na Torre Eiffel, Chu? Opa, a gente tem que fazer acontecer, né? Afinal, inspirado no meu amigo Jet Lag, eu tive o meu momento de fama, né, Chu, João? tô falando de você agora, Chu. Falando de você, Chu. Vou passar pra você. Vecchio, se você não colocar aquele Mendelssohn pra mim agora, eu vou ficar muito feliz. Leonardo Martinelli é o paradigma de excelência de todos nós. Leonardo Martinelli foi a Paris e não foi a passeio. Ele chegou à Torre Eiffel, viu a Cidade de Luz a seus pés e resolveu que aquele seria o dia mais feliz de sua vida. Pediu a mão da moça que estava na sua frente e Que ele já conhecia, não foi uma que estava na frente. não foi a primeira que passou. A moça aceitou. Isso não é segredo trivial. para ninguém, porque todo mundo que segue as aulas de Leonardo Martinelli vê que quando ele vai ao quadro, quando ele vai à louça, ele agora ostenta um anel na mão direita. Leonardo Martinelli Do ringue. ele é o senhor dos anéis do papo de música. Pois é, Deus de músico contemporâneo já não tenho mais nada. Ouve ópera, faz declaração de amor, né? Sou muito romântico. Só falta compor melodia agora, Chu. Só falta compor melodia. Mas Chutão, olha, você perdeu a Félia Sortilégio, mas você veio para ver a ópera no teatro de ópera preferido de Nelson Rubens Couto. Você chegou a tempo de ver o Guarani Ele Guarani. no Teatro São Pedro. Pinga seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. E aí, teve saudade da Voz do Brasil? Eu tive, né? Porque na Voz do Brasil eles ainda tocam a abertura de forma correta, né? Ali na Orquestra do São Pedro, como até coloquei na resenha do site, realmente, se a gente está falando da experimental do trabalho do Jamil, saber dosar, né? Independente de estar com uma orquestra jovem e o título, né? A condição de orquestra jovem não pode ser, em primeiro lugar, demérito e nem pré-desculpa para a coisa não rolar. Na verdade, é uma responsabilidade muito maior do maestro saber dosar qual é o passo, né, que essas pernas musicais conseguem dar. Isso realmente ficou claro no Guarani, que já da parte orquestral que foi o principal problema, né, numa música muito conhecida, e justamente por isso, né, então, deu errado com o compositor brasileiro, com a nossa maior título lírico, né, do nosso repertório, com o Guarani, né, e já na abertura as coisas não funcionaram. Eu estava conversando aqui com o Irineu, você teve no concerto de abertura da orquestra. Foi um concerto do Carlos Gomes, e naquele concerto de abertura ficou claro que esse repertório estava além das possibilidades da orquestra. Depois do concerto de abertura, a orquestra fez outras óperas e algumas tocou bem, tocou coisas dentro das suas possibilidades. Teve um crescimento, uma molecada boa, com um potencial inegável, né? Mas lá no concerto de abertura deu para ver que o Carlos Gomes ainda era um passo que não estava ao alcance, infelizmente, das jovens pernas aí dos nossos músicos. E essa é a questão, né? Porque esforço bacana, que o pessoal estudou, você ouve as manifestações aí nas redes sociais, vamos lá, pessoal, mas esforço não é resultado necessariamente. Então, isso é um trabalho que a direção musical tem que saber, na hora que vai planejar, até onde você consegue ir. E fora essa questão da orquestra, toda uma estrutura de ópera ali no São Pedro que não comporta um Guarani, né? Então teve uma questão do cenário, que até o cenógrafo foi feliz, e ele teve uma ideia bacana, mas estava vestindo uma roupa pequena demais para a grandeza do título que é o Guarani. O Guarani cabe no Teatro São Pedro? O Guarani é ópera para o Teatro São Pedro? Eu acho que essa é a grande... Para começar, né? E depois,
não dá para chamar isso de encenação o que foi feito lá, o que foi feito lá, né? O que foi feito lá, Nelson? Foram- Porque eu fugi, depois que eu li o texto... Olha, eram alguns rolôs, eram alguns painéis desenhados que serviam de cenário, até bem desenhados. Eu acho que o pessoal se esforçou, entendeu? A própria direção de cena também, mas que era muito pouco para o que o título exige, para aquilo que o título exige. E naquelas circunstâncias, naquele contexto, com aquela orquestra, ficou uma coisa muitas vezes grotesca. Realmente, assim... E com um elenco vocal bom. Então, isso foi muito legal. Isso que eu queria perguntar pra vocês, porque lendo a lista, me parecia que era um elenco super legítimo de Guarani. Foi mesmo, né? Só faltou o teatro, a orquestra, tudo em torno, mas o grupo vocal eu gostei bastante. O grupo vocal era bom, mas também era não necessariamente equilibrado, eu acho, sabe? Você diz assim, no conjunto? No conjunto, as vozes não necessariamente estavam equilibradas umas com as outras. O figurino, quer dizer, o figurino foi problema. Realmente teve situações que eram quase constrangedoras. Para mim foi constrangedor ver os índios brasileiros entrando de Pocahontas no palco do São Pedro ali, né? E pelo que entendi, até o pessoal lá também, quando viu o figurino, falou: bom, de que ópera é essa, né? Ah, é dessa aqui, né? Então, nesse sentido que não coube, né? Então, e aí a gente se pergunta, o assunto maior, né? É a política do Estado de São Paulo, né? Porque a gente falou do municipal, prefeitura, para a ópera, né? De investimento para isso. Se chamar isso de ópera encenada, as óperas que o John Ashton fazia semi-encenadas na USESP eram mais encenadas do que essa ópera que a gente viu lá. De adereço tinha uma cama lá, só. Além dos painéis que desciam lá de vez em quando com algumas coisas desenhadas. Era muito tosco e muito simples e muito, enfim, com recursos limitadíssimos mesmo. Não vale a pena, não vale a pena. E eu acho que chega a ser um desrespeito com profissionais capacitados, profissionais que dedicam a vida à ópera e ao canto, você propor esse tipo de trabalho. Os nossos profissionais, infelizmente, não têm outras oportunidades. Eles têm que abraçar o que aparece. Mas realmente é uma situação que é muito, muito triste mesmo. Mas isso até ressaltando que você falou de que abraçar o que aparece, lembrar, né, já que tudo ali peca por uma real profissionalização, insisto isso de novo, na questão do coro, que o pessoal ainda é cachezeiro. Ninguém recebe. Por que a orquestra é CLT, é contratada e o pessoal recebe vale coxinha? O que eu acho irônico, falando das duas casas de ópera de São Paulo, que o municipal que tem um corão fica fazendo ópera sem coro. E o São Pedro, que não tem coro, fica massacrando a molecada lá. Talvez devesse tocar as programações. Ô João, você que tem muito mais coragem de ir ao São Pedro do que eu. Coraggio. Eu acho que os caras, você acha que eles fazem, quando eles montam a programação, às vezes eu tenho a impressão que a gente nunca entrou naquele teatro que escolhe aqueles títulos. Eu acho que essa é a grande questão do Teatro São Pedro, desde que ele virou um teatro específico para ópera, isso foi em 2005, né, que, se não me engano, foi 2008. 2008 que foi algo saudável que todos apoiamos. Né? Que foi o decreto, enfim, do secretário, que falou... Que foi a melhor temporada que a gente teve. Exatamente, né? Que foi uma decisão de que o São Pedro seria um espaço para a ópera. Naquele momento se falava de usar o São Pedro para outras coisas, houve até um movimento da classe teatral para usar o São Pedro para o teatro, enfim. E aí houve uma posição por parte do governo do Estado, não, esse teatro é um teatro de ópera, ele tem que ser ocupado pela ópera. Aos trancos e barrancos foram criando uma estrutura muito pequena, né? Criaram uma orquestra, um diretor musical, um regente titular e tudo mais. Agora, o São Pedro não resolveu, acho que a grande questão, desde que ele virou um espaço para a ópera, que é qual é a função dele, quer dizer, qual que é o perfil artístico do Teatro São Pedro. Fazer o Guarani ali é um equívoco, quer dizer, uma ópera de proporções grandes demais para aquele teatro. Isso é uma coisa que está muito claro para todo mundo, né? O São Pedro não encontrou a sua função, e ele poderia ter várias, quer dizer, ele poderia ser um teatro para fazer um repertório clássico,
você poderia juntar isso a um projeto de formação de cantores, quer dizer, é um repertório que você pode... Ópera barroca, ópera contemporânea, ópera de câmara, enfim, ser um grande estúdio, né, enfim, você ter jovens cantores começando ali, é um espaço favorável para as vozes, enfim, você poder desenvolver talentos ali. Como é que você faz isso, hein? Você tem que ter um diretor artístico, né? Tem que ter um diretor artístico, exatamente. Agora, mas para isso você tem que assumir que o Teatro São Pedro ele não pode ser um teatro de operão, quer dizer, ele não dá para você ficar fazendo isso lá. O São Pedro, ele é um municipal estadual? Não é. Eu acho que ele tem que buscar um perfil artístico que não tem nada a ver com o municipal. Né? Ele tem que fazer, é uma outra história apesar diferente. de estar parecendo que isso é muito difícil, não me parece tão difícil. Não, eu acho que não é, não. Difícil é querer você montar Grão Operá tipo Guarani naquele palquinho. Exatamente. É claro que houve um momento que a justificativa era você municipal fechado, se o São Pedro não fizer essas óperas, não fazer óperas em proporção maior, não vai ter em São Paulo, tudo bem. Agora, independente disso, quer dizer, até sobre o risco de perder esse espaço, da ópera perder esse espaço, eu acho que está na hora do São Pedro parar e pensar realmente numa estrutura, num projeto artístico mais claro, enfim, e mais condizente com a sua realidade. É um espaço para você fazer recitais, você ter canto e piano, que é uma coisa que não existe um espaço hoje para você fazer isso em São Paulo. Então, São Pedro pode ser esse espaço. Né? Já tem, enfim, um outro recital lá dentro, aquela série Grandes Vozes, que é feita ali dentro, uns com orquestra, outros com canto e piano. Mas eu acho que tem que investir mais nisso e buscar títulos que deem sentido, né, ao teatro. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. São Pedro, São Paulo, Belo Horizonte. Andamos lá na Terra das Alterosas, lá o Palácio das Artes é uma casa grande de verdade, né? E faz alguns títulos ambiciosos, e neste ano eles começaram com um Nabucco bem ambicioso e agora resolveram fazer uma Bohème. Tivemos presentes lá e tivemos várias opiniões divergentes. Tem gente que conseguiu até gostar da encenação, que mostra pra mim uma fé na humanidade impressionante. Porque, meus queridos... É que você não viu o Guarani. Nada você tem que colocar em perspectiva. Nada como um Teatro São Pedro para fazer a gente começar a ver valor nas outras coisas. Mas como eu não tinha ido no Guarani, eu fui lá naquela Bohème. Fiquei encantado com a Mariana Ortiz. Foi bom ter lá de novo o Leonardo Neve, que o Neiva é uma garantia de qualidade. O pior do Neiva nunca é abaixo de bom, assim, e ele não estava no seu pior, estava muito bem. Quando os dois interagiram, uma beleza. Mas aí depois eu tive já uma certa dificuldade de gostar do resto das coisas envolvidas, especialmente da encenação, que eu não consigo identificar que tenha acontecido a rigor assim uma encenação, né? A gente vem vendo óperas no Palácio das Artes há muito tempo, todas elas eu acho que a encenação, a montagem, independente de gostar mais ou menos de cantor de orquestra, todas as montagens eu acho que podiam circular pelo Brasil numa boa. São coisas que poderiam ir para a Municipal de São Paulo, para a Municipal do Rio, etc., sem fazer feio, sempre tem um nível bacana. Essa montagem da Bohème eu queria que ficasse lá guardada, bem trancadinha. Eu só abrisse de vez em quando, visto como é, para não fazer igual, mas eu acho que era uma pendência praticar. Mas não sei o que vocês acharam, Nelson. Bom, eu não fui lá, Nelson, conta pra mim. Não, olha, eu não tive essa impressão assim tão negativa do Irineu, não. Eu acho que foi uma produção honesta. Eu também mas reconheço... falar que é honesto também é... Não, mas eu reconheço que o padrão, digamos, caiu em relação às produções anteriores, sabe? Eu acho até que... Mas por grana ou por concepção? Não sei. Tudo me pareceu um pouco mais simples, mas eu acho que ela foi bem realizada, honesta nesse sentido, sabe? Apesar de a direção cênica parece que não ter funcionado, e que foram soluções de última hora que acabaram sendo tomadas ali, eu acho que funcionou, né? Os cenários foram simples, mas foram funcionais, nada demais, com até soluções que me pareceram bem interessantes lá a solução, por exemplo, do café lá no segundo ato. Eu achei que muito simples, mas eu achei que funcionou. Tinha muita gente, mas os cantores cantaram no lugar certo, dava para ouvir. Entende? Assim, eu acho que foi uma encenação simples, mas honesta, que tenha funcionado. Em relação ao elenco,
A soprano Mimi lá era realmente fenomenal. Teve duas, né? Teve qual que é? Acho que todos vimos com a Mariana Ortiz, né? Nós, com a Mariana Ortiz, os jornalistas experientes da área foram ver a Mariana Ortiz. E eu gostei do Leonardo Neiva, que foi fora de série. Esse cara realmente é um cara excepcional, ele sempre tem um resultado ótimo. A gente vê ele em Tristão lá em Manaus, né, como Kodana, né, que ele fez lá. E também teve aquela cantora mineira que eu também achei que foi muito legal. O João ficou muito de olho no Protzner. decote dela. Como é que chamava mesmo? Fabiola Protzner. Fabiola Protzner, que fez o papel da Musetta, que normalmente você espera um outro tipo físico de mulher. Ela enfim, é uma mulher grande. Qual é o físico? Acho que não fui eu que fiquei louco com o decote dela, não. Acho que não fui eu, não, hein? Ó. É na boutique dela, é na boutique dela, Ela fez com muita desenvoltura Assinantes da Concerto, esperem ano que vem o calendário Calendário. Musas da Ópera Brasileira. Mas então foi esse um pouco assim o meu resumo da ópera. O Luiz Sampaio tinha a moça bonitinha na ópera? Não tinha- A Mariana Ortiz, a soprano venezuelana, fez a mim muito bonita e muito musical, e uma voz incrível. Agora a montagem eu não gostei não, eu só acho que ela plasticamente ela é feia. Ela tem um trabalho nada combina, o figurino não combina com o cenário e a iluminação faz fazer de escola, hein? E a iluminação estraga tudo ali, uma iluminação primária ali, enfim, que não cria ambiente. No primeiro ato tem um momento ali, né, que a luz do sol entra, enfim, uma evocação ali, mas é um único momento de luz ali, de inspiração numa montagem. O segundo ato, enfim, aquela luz chapada o tempo todo, enfim, não combina com o cenário, aquele fundo preto, enfim, eu não sei, eu acho que cenicamente não é bonito, nada dialoga, figurino E até a dialoga. questão da funcionalidade, né? Porque ali a acústica do Paço das Artes é ingrata. Exatamente. Todo mundo que monta a boêmia aproveita que são um ambiente dentro de casa para formar meio uma caixinha que ajude a projetar as vozes para frente. Lá era tudo palco aberto, era tudo vazado. aí você pega- Aí o já nosso teve tenorzinho outras. lá, o Marcos Paulo, por exemplo, Exatamente. coitado, ele teve dificuldade. Porque aí ele não consegue ser ouvido, ele tem que forçar a voz, aí fica feio, né? Olha, mas eu já vi outras produções do Palácio das Artes que eu realmente achei bem mais problemático esse negócio do teatro ser tão grande. Nessa boêmia eu ouvia as vozes lá. O tenor realmente era um elo fraco lá dentro do Pois quarteto. mas é sem que tá, dúvida. numa boêmia o tenor não pode ser o elo fraco. É né? verdade, é verdade. E eu acho que a gente tinha dificuldade séria em conseguir ouvir, com exceção do Neiva e da soprano, não se ouvia ninguém. Né? Eu, pelo menos, tive muita dificuldade em ouvir, não dá nem para avaliar os outros, enfim, os outros baritos, o baixo, enfim, que fazem os outros papéis. Eu acho que a Fabiola Protzner tem uma voz muito bonita, mas acho que ainda... Gostou da Fabiola? A voz é muito bonita, mas eu A acho voz? que a interpretação a gente pode ser um pouco mais refinada, a gente pode explorar um pouco melhor os coloridos da voz, enfim. Agora, eu acho que o grande destaque musical, acho que realmente foram o Neiva e a soprano, Mariana Ortiz, e achei a Filarmônica de Minas, que estava no fosso, muito correta, enfim, muito bem, tocando tudo direitinho, mas senti falta de mais emoção. Quem estava regendo? O Tibiriçá, Roberto Tibiriçá, que tinha feito um bom trabalho na Traviata, tinha feito uma regência legal com a Sinfônica de Minas. Com a Filarmônica eu senti uma regência um pouco presa, que não despertava muita emoção. Assim, é que a Filarmônica tem um nível, quer dizer, tudo que vier do lado que as pessoas da orquestra for tocando vai ser legal, vai ser bonito. Exatamente. Eu também achei um pouco, pelo menos no dia, eu e o João vimos em dia diferente, o Nelson Cruz também, isso precisa ser dito. Tem uma variação de desempenho que é inescapável. No nosso dia a gente achou que a temperatura estava um pouco baixa. Assim. Baixa, Tava tudo com muito cuidado e no final a coisa não ia. O Nelson veio depois da gente, talvez tivesse um pouco mais Eu vi a última apresentação desse elenco aí. Né? Nós vimos, acho que a primeira ou a segunda. Né? Pois é. Então vimos no começo da temporada. Esse é o panorama da ópera no Brasil, né? Ainda temos a Tosca de Belém e a Valquíria de São Paulo para comentar até o final do ano. Algumas coisas na vida são muito boas, mesmo quando são muito ruins. Ópera é uma delas. A gente vai ver, mesmo quando a gente não gosta.
Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos que dar as mãos. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.